Jó, capítulo 14. O homem, nascido da mulher, é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo te hará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o assalariado, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem, é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco. Assim o homem se deita, e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará de seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura, e me ocultasses, até que a tua ira se fosse, e me pusesses um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver. Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia, e terias afeto à obra de tuas mãos. Mas agora, contas os meus passos. Porventura não vigias sobre o meu pecado. A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra. E tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Mudas o seu rosto, e o despedes. Os seus filhos recebem honra sem que ele o saiba. São humilhados sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Jó, capítulo 15. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura proferirá o sábio vã sabedoria, e encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras que de nada servem, e com razões de que nada aproveita. E tu tens feito vão o temor, e diminuis os rogos diante de Deus. Porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em más? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos. Por que te arrebata o teu coração? E por que piscam os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para ser justo? Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água.
Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. O que os sábios anunciaram, ouvindo-o de seus pais, e o não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio é atormentado, e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado, à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele, como o rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus, e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele com a dura cerviz, e contra os pontos grossos dos seus escudos. Porquanto cobriu o seu rosto com a sua bordura, e criou gordura nos lombos, e habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao sopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ela se consumará, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes, como as da vide, e deixará cair a sua flor, como a oliveira. Porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia, e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Jó capítulo 16. Então respondeu Jó, dizendo: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te irrita, para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós, e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me eu, qual é o meu alívio? Na verdade, agora ele me tem feito fatigado. Tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu, rangeu os seus dentes contra mim, aguça o meu adversário os seus olhos contra mim. Abrem a sua boca contra mim. Com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntam todos. Entrega-me Deus ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, e pegou-me pela cerviz, e me despedaçou. Também me pôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins, e não me poupa, e o meu fel derrama sobre a terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento. Arremete contra mim, como um valente. Cossi sobre a minha pele o cilício, e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos, e de ser pura a minha oração. Ah, terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar para ocultar o meu clamor. Eis que também agora,
A minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah! Se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo. Porque decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho, por onde não tornarei. Jó capítulo 17. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações. Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobriste o entendimento, por isso não os exaltarás. O que denuncia os seus amigos, a fim de serem despojados, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas na verdade, tornai todos vós e vinde, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa, nas trevas estenderei a minha cama. À corrupção clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão, quando juntamente no pó teremos descanso.